Olá você, tudo bem? Pastor Celso Godoy por aqui, começando mais um Debate-Papo ABM. Hoje nós teremos um tempo muito especial, fica conectado com a gente aí, viu? Deus te abençoe e vamos começar agora o nosso Debate-Papo ABM em nome de Jesus. Bate-papo com Celso Godoy. Oi, tudo bem? Nós vamos começar hoje um bate-papo bastante interessante. Nós vamos falar sobre um assunto que é atualíssimo, está sempre em alta. É o cuidado emocional, o cuidado da saúde mental das pessoas nesse mundo pós-moderno que vivemos com tantas dificuldades. Nós trouxemos para conversar conosco hoje uma pessoa muito especial. A Josélia Nascimento é estudante de psicologia, é psicanalista clínica e tem uma ONG da qual ela vai contar um pouquinho para nós. Vamos nessa? Josélia, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender muito da hora que a pessoa for assistir essa nossa gravação. Queira se apresentar, por favor. Bom dia, então um prazer muito grande estar aqui. Aqui já é a nossa casa, a casa da ONG Escutamente. A gente sempre está aqui, né? Desde o começo, desde quando a ONG começou assim a ser pensada, idealizada, o solo já tem acompanhado a gente há muito tempo. Então assim, eu agradeço muito, é uma grande oportunidade, é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Nessa casa que sempre nos acolheu, né? E aqui nesse programa aqui, inaugurando aí essa fala aqui contigo, vai ser um bate-papo muito legal sobre algo que todo mundo sabe do que se trata, porque todo mundo sente. Quando a pessoa não sente por si só, ela tem alguém que está sentindo aí algum tipo de sofrimento e ela precisa lidar com isso. Então a ONG Escutamente, ela vem atender a essa necessidade da população e muito bom estar aqui falando sobre a ONG e falando dessa necessidade também de desenvolver saúde mental, de falar sobre saúde. Quando a gente fala sobre saúde, a gente identifica algumas doenças também, né? Então vai ser um momento de grande troca de aprendizado. Muito bem, saúde mental, saúde emocional, escutamente, o nome tem tudo a ver, né? Explica para nós como é que começou essa ONG. Isso veio do quê? De uma ideia sua, de uma ideia de algumas pessoas que pensaram na dificuldade e desejaram criar um espaço de acolhimento, até porque se é uma ONG, a gente entende que ela tem um caráter social também, né? Então conta para nós um pouquinho como é que surgiu essa questão do nome. Eu sou apaixonado por esse nome, eu acho ele muito apropriado, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, a ONG, eu falo que a ONG é um projeto de Deus, né? E ele escolheu pessoas para desenvolver esse projeto. Enquanto professora, eu sou professora de matemática, as pessoas falam que matemática ela é fria, ela não se importa, ao contrário, né? Enquanto professora de matemática, a gente viu na sala de aula durante muito tempo, desde quando eu fiz o curso de psicanálise. Aí eu fiz o curso de psicanálise mais ou menos há uns 15 anos atrás e eu fui fazer a parte de atendimento, né, de estágio dentro da escola. A escola ali no bairro Bela Vista. E nesse momento eu me apaixonei por estar dentro da escola, ouvindo as crianças. E aí, trabalhando com matemática como professora e depois desse estágio aí da psicanálise clínica, Deus colocou na minha mente a ideia de desenvolver um projeto mais continuado para a escuta das crianças dentro da escola. Por quê? As crianças, elas trazem um sofrimento, uma falta de habilidade em lidar com as suas emoções, e emoções essas causadas, às vezes, por um adulto que seria aquele que deveria cuidar, que deveria, né, zelar, sustentar. Ela traz esse sofrimento para dentro da sala de aula. Então, percebendo isso, Deus colocou no meu coração essa necessidade de continuar esse trabalho de escuta. E eu fui fazendo isso ao longo de muitos anos, sozinha, né, das minhas horas vagas. Eu pedi à diretora da escola para escutar os alunos que eles identificavam que estavam em sofrimento. Depois, antes da pandemia, em 2019, eu fui vendendo essa ideia para os meus colegas.
colegas, principalmente dentro das igrejas. Pessoas que trabalhavam com terapia, que tinha essa formação dentro das igrejas, que era o meu nicho ali de relacionamento. Eu fui falando e foi juntando um grupo muito grande de pessoas dispostas a estar ouvindo esses meninos em sofrimento. E nós começamos ali o projeto Aprendendo a Transformar a Mente, para ensinar as crianças como que eles poderiam transformar esse sentimento deles em algo produtivo. E em 2019, a gente formalizou o projeto dentro da Escola Clélia, atendendo com mais ou menos 15 profissionais. Então, os alunos eles tinham atendimento psicológico, de escuta profissional dentro da escola durante todos os dias da semana, manhã e tarde. Então, juntou um exército, Deus juntou um exército de pessoas que abraçou essa causa. Aí, depois, com a pandemia, fechou, né, as escolas, e aí a gente institucionalizou a ONG, e a escolha desse nome foi muito legal. A gente queria transformar, aprendendo a transformar a mente em um nome de ONG. Então, a gente conversou com muita gente, ouviu muitas ideias, e aí compilamos aí nesse nome ONG Escuta a Mente, que tem aqui muitas mentes pensando. Esse projeto, o projeto da logo, ela foi feita pelo Átila, né? Ele trabalha com essa questão de projetos de mídia, de marcas. Então, o Átila fez um projeto lindo, que foi esse coração aqui, que eu sou apaixonada por ele, né? Então, assim, a gente escolheu o nome e jogou na mão dele, e ele fez essa logo aí que a gente aí tem hoje como... Olhando, a gente já vê assim, a ONG. Olhou esse coraçãozinho aí envolvido num abraço, a gente já entende, já vê, já reconhece a ONG Escuta a Mente. Então, tem muitas mãos, muitas cabeças, muitas pessoas envolvidas em toda essa construção até agora. Muito bem, o nome de fato é bastante apropriado, né? Eu não tinha prestado atenção ainda na logo, né? Estou vendo aí a logo agora. O Ed Escuta. Certo. Que forma 2 ouvidos. Aqui, isso, o abraço ouvidos, e o coração. E aí abraça no acolhimento de um coração. Muito então, bem. Essa é a ideia. Bom, você é psicanalista clínica, né? Estudante de psicologia também, se formando agora, e você tem outros colegas lá. O corpo técnico de vocês lá, são quantos e quais as funções que eles exercem dentro da ONG? Nós temos hoje a ONG, enquanto instituição, nós temos uma diretoria, nós temos um conselho fiscal, tudo organizado conforme, né, o protocolo de uma ONG. A ONG é toda organizada dentro das legalidades, e nós temos profissionais que trabalham. Hoje nós temos 10 psicólogos, 4 estagiários de psicologia dentro da ONG. Nós temos trabalhando com a área da neurodivergência, nós temos uma neuropsicopedagoga, uma psicopedagoga, nós temos também para cuidar do físico, da alimentação, nós temos uma nutricionista, nós temos também uma pessoa que trabalha com massagem, né, massoterapia? Massoterapeuta, nós temos a massoterapeuta, e é isso, nutricionista, massoterapeuta, psicanalista, nós temos psicanalistas, né, e nós temos psicólogos, e é isso aí. Uma equipe grande, bonita, né? E também é uma equipe que trabalha lá o tempo inteiro na ONG, né? Eles já são hoje, alguns são voluntários, outros já trabalham como prestadores de serviço lá, porque a gente não consegue atender toda a demanda da ONG só com voluntariado, mas a gente também já tem pessoas que prestam serviço, profissionais que prestam serviço lá de forma, né, continuada. E nós temos os voluntários que estão sempre lá na manutenção, né, na questão elétrica, na manutenção, quando a gente precisa de suporte dentro da questão da mídia. Nós temos voluntário que trabalha com a mídia na nossa rede social. Nós temos nossa contadora, que é uma voluntária, que é a Milênio Contabilidade. Nós temos o Eliseu, que é o nosso repórter, que ele está sempre aí dando esse apoio para a gente. A gente tem também como voluntário a parte do TI, a tecnologia. Aí nós temos o Dejango aí, que a gente liga e ele aparece lá imediatamente. O Luiz na parte da elétrica, ele passa, ele vê alguma coisa apagada, ele já chega lá. Então nós temos na parte de pedreiro. Então tem muita gente envolvida aí nesse trabalho que a gente faz. Temos o doutor Agenildo, que é o nosso parceiro sempre, né? É conselheiro, é parceiro, né? Tá aí, foi ele que mediou aí a aquisição dos nossos terrenos, que nós já temos terrenos para nossa sede própria. Então nós temos muita gente, eu devo ter esquecido aqui de muita gente. Bacana. Mas nós temos muita gente envolvida. Um corpo técnico grande, né? Tem muita gente envolvida isso. Hoje. E grande parte desses atendimentos, eles são de caráter social, não é isso?
A gente tem um atendimento da ONG que é 100% gratuito. A gente tem dentro da escola Gessé Inácio, no bairro Redenção, nós temos um consultório, né, uma sala muito bem equipada, né, e a prefeitura cede aí a assistente social, que é a EUNI, e a gente entra com os profissionais que são voluntários lá, que trabalham na escola, vários profissionais voluntários. A gente está buscando, todo ano a gente busca novos profissionais. Agora a gente está criando de novo esse corpo de profissionais da Escola Gessé, já temos alguns lá, e lá toda a comunidade escolar, tanto o aluno como os pais, como os profissionais, eles têm essa escuta profissional lá dentro da Escola Gessé. Então esse atendimento para os alunos dentro da Escola Gessé é um atendimento 100% gratuito, sem custo nenhum. Na ONG também, na sede, a gente tem esse espaço para esse atendimento 100% gratuito, né? A pessoa também pode estar lá e eu não tenho condição de cobrir a taxa que a gente cobra, que é de R$35 hoje, né? Porque a gente não tem outra forma de recurso. O paciente, ele colabora com R$35 para que a gente possa manter toda aquela estrutura que nós temos lá, que o senhor conhece, né? A estrutura da ONG e os profissionais lá trabalhando. Então, mas se a pessoa chega e fala assim, Josélia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de pagar, tá tudo bem, ele é atendido da mesma forma, só que ele pode ir na ONG como voluntário. A gente fala que a saúde mental, emocional, ela precisa trabalhar com reconhecimento da necessidade. Se a gente pega e fala, é gratuito para todo mundo e quem quiser, as pessoas simplesmente eles não irão fazer. Eles vão desistir do tratamento. Nós fizemos isso um ano. A ONG trabalhou 100% gratuito um ano, lá na sede da ABESBA, que os batistas cederam. A gente só iniciou porque os batistas, né, a ABESBA, Associação dos Batistas, cederam o prédio, o primeiro andar, e a gente ficou um ano trabalhando ali na sede da ABESBA, de forma gratuita. Só que as pessoas eles não iam. O profissional ia e as pessoas não iam. Não, eu não posso, eu estou ocupada. E o profissional ficava lá, doava o dia dele todo e às vezes não atendia ninguém. Quando a gente começou a cobrar uma taxa por esse atendimento, as coisas ficaram mais fáceis. Tanto para a gente continuar e ampliar os atendimentos, já que a gente não tem outro recurso, como para que as pessoas tivessem aquela fidelidade, aquele compromisso de cuidar da sua saúde. Porque aquilo que eu invisto, eu vou atrás. Eu acho importante. Tudo aquilo que é totalmente, que não me custa nada, eu acabo minimizando. Tá aqui, o profissional está aqui porque ele não tem outra coisa para fazer. Não, os profissionais que estão lá são 100% habilitados, são profissionais que trabalham aí no mercado ganhando muito bem e doam o seu tempo para estar lá. Então, cada um colaborando um pouco, a ONG ela consegue avançar. Hoje a gente começou com 3 salas. Lá na ABESBA a gente tinha também 3 salas, mas a gente tinha aí uma média de 20 atendimentos, né? Hoje a gente tem de 3 salas que a gente está no nosso prédio novo, a gente está agora com 7 salas de atendimento, 7 ar-condicionado, todas as salas mobiliadas com ar-condicionado, 2 secretárias trabalhando lá o tempo inteiro. Não é emprestado, né? É de vocês. Não, é nosso, é tudo nosso. E comprado em lugares bons. Tudo que tem na ONG é de muita qualidade. Porque eu entendo que todas as pessoas elas têm que ser tratadas da mesma forma. Então, a ONG, na medida do possível, dentro do que a gente pode, com esse valor que os pacientes colaboram, a gente devolve tudo para eles em benefício, em conforto, em melhores qualidades de atendimento. Então, todo o recurso que a ONG tem, que não é muito, a gente pega esse valor e a gente paga uma parte para o profissional que atende, que precisa. A gente mantém a ONG dentro dessa estrutura dela todinha de aluguel, de energia, de secretário. E o que dá, a gente reveste em melhorias na qualidade de atendimento, no conforto das instalações. As pessoas chegam lá, elas têm divã em quase todas as salas, elas têm brinquedos, ela tem uma recepção com profissionais ali atendendo, né? Tem toda uma estrutura e a gente está melhorando essa estrutura a cada dia. E é interessante a gente destacar aqui que esse tipo de atendimento não é um atendimento pontual. A pessoa chega, ela entra num processo que demora um período, são vários atendimentos, né? Então,
É bom a gente entender isso, você que de repente pensa em ter seguir num atendimento psicanalítico, psicológico, que não vai ser alguma coisa que alguém vai te ouvir, vai te dar um conselho e vem o próximo. Não é assim que funciona. Você vai passar por um processo de várias sessões e nessas várias sessões, então, a sua dificuldade, a sua necessidade vai ser identificada e vai ser encaminhada de acordo com aquilo que o profissional entende para o que ele foi preparado durante toda a sua vida. Não é assim que funciona? E a questão, a gente fala que a ONG, tem pessoas lá que já tem 2 anos que estão lá na ONG, né, sendo cuidadas há 2 anos. Então, a gente tinha antes uma estrutura de, você vem para cá, você faz 10 sessões, né, uma terapia breve, você faz 10 sessões e aí depois você volta de novo em um novo momento. A gente entendeu que isso poderia ser mudado. A pessoa, ela fica na ONG fazendo o tratamento dela o tanto de tempo que ela precisar, né? Então, a gente, com esse valor, que é um valor bem social, bem acessível, a gente populariza um serviço que é elitizado. Então, a gente dá a condição à pessoa dela fazer um tratamento continuado o tempo que ela necessitar. Então, lá na ONG não tem essa estrutura. Você vai vir aqui e você vai fazer 5 sessões, 10. Se a pessoa quiser fazer 5, se ela quiser fazer uma sessão de terapia ou de qualquer um outro serviço prestado lá e não ir mais, ela tudo bem. Mas se ela não quiser, ela fica lá, ela assina um contrato de fidelidade. O horário dela é garantido. Se ela chegar, meu horário é 7 horas, todas as segundas-feiras. E se não vier também? Se ela não vier, ela se responsabiliza com o contrato até ela desfazer o contrato. A questão, a pessoa, 7 horas da manhã, o profissional que atende ela vai estar lá esperando por ela, né? E com toda a estrutura. Então, a gente faz um tratamento sério, um tratamento clínico sério. A ONG hoje está trabalhando no formato de uma clínica mesmo, né? Clínica de saúde mental. As pessoas têm toda uma estrutura, os profissionais têm formação continuada, eles têm os estudos deles, eles estão vinculados, né? Associados dentro dos seus conselhos, eles estudam muito para atender cada paciente lá. Então, nós não temos lá na ONG um atendimento como se fosse, eu vou atender e a gente não dá conta. Geralmente, no que a gente se propõe a atender, a gente tem dado conta, a gente tem garantido, e o que a gente não dá conta, a gente encaminha, né? Então, assim, tem como você cuidar da sua saúde por um preço que você, como se fosse R$140 por mês, você faz seu tratamento o tempo que você quiser, né? Então, é um valor possível. Mas tem gente que não tem nem os 140. Tudo bem, eu não estou trabalhando, então você tem o que a gente mais quer, que é tempo, tá? Se a pessoa tem um tempo, ele pode produzir. Ele vai lá, presta um serviço para a gente e recebe o tratamento dele. Bom. Mas tem pessoas que eles não querem isso. Então, hoje, essa proposta ela é pouco aceita lá na ONG. Quando as pessoas falam assim, olha, eu não tenho com que pagar, eu estou desempregado. Aí conversa comigo, aí eu falo, que legal, você tem o que eu mais preciso, que é tempo. Então, vem aqui, doa um tempo seu, doa um período de uma tarde e você recebe o seu atendimento. Não, mas eu não posso porque eu já tenho uma ocupação. Aí a gente sempre fala, se a gente tem profissionais lá que doam o seu tempo para atender o outro também pode doar o seu tempo fazendo um cafezinho, ajudando ali, atendendo na recepção, para que ele possa ser atendido. O nosso tripé acolhe o ser, escuta a mente e alivia a alma de todas as pessoas. Gostei disso. Tá? É a nossa marca. A gente precisa acolher todas as pessoas, a gente precisa escutar todas as pessoas sem julgamento dentro da necessidade dela, e a gente precisa aliviar um pouco, minimizar um pouco o sofrimento que essa pessoa traz. Mas só que para isso, eu não consigo trabalhar com uma gestão que causa sofrimento numa pessoa para diminuir o sofrimento de outra. Então, a gente tem que ser um lugar bom da gente trabalhar, bom da gente ser atendido também. Então, todos os profissionais da ONG, na medida do possível, o que eu puder fazer para que eles tenham um lugar de trabalho saudável,
Isso aí eu faço. Então, por isso que, assim que como eles dão o tempo deles para atender as pessoas que estão em sofrimento, as pessoas também podem acolhê-los. Olha, um cafezinho que eu faço aqui, né, ajudar a manter um ambiente limpo, uma pintura que eu faço na parede, isso aí também eu estou ajudando a tratar das pessoas que me tratam, a acolher as pessoas que cuidam de mim, porque isso também faz parte de saúde. Se eu tenho um ambiente que é um ambiente caótico, eu não estou gerando saúde, né? Eu estou adoecendo. Por mais que eu ajude alguém, por mais que eu trate de alguém, mas eu estou causando um sofrimento naquela pessoa que está ali, né, para trabalhar, para ajudar. Então, eu não entendo uma instituição de saúde mental que causa adoecimento em quem alivia a dor de outras pessoas. Tá? Então, eu posso ajudar, eu posso levar um bolinho para quem está me atendendo, eu posso ser gentil, né? Isso é desenvolver, a lei da né, cultura. reciprocidade, né? E a cultura de desenvolver saúde mental, ela perpassa por muito mais do que um atendimento numa sala. Desde quando você chega, você tem um ambiente, você tem uma recepção legal, você tem é porque é ONG que vai ter uma cadeira dura e uma mesa quebrada. Nada disso. Uma ONG, se tiver que comprar algo, né, e tiver o melhor lá, é esse melhor que vai para a ONG. Tá? Muito bem. O carro-chefe da ONG, pelo que eu entendi, é a psicologia e a psicanálise. Isso. Mas você disse que tem outros profissionais. Tem o massoterapeuta, tem o fisioterapeuta, tem o nutricionista. Se alguém quiser ir à ONG, por exemplo, para ter sessões com nutricionista, hoje em dia isso está em alta, né? Isso está em alta hoje. Aí a pessoa pode ir, não, meu problema não é mental, meu problema é de saúde alimentar. Eu queria fazer uma série de sessões, um atendimento para nutricionista. Ele pode? Pode, deve. Assim, não Vocês precisa. Vocês têm demanda específica nesse sentido? A gente precisa divulgar mais esse trabalho, que não seja só a questão da terapia, né? A gente tem o nutricionista trabalha, a Rafaela, né? Ela é nutricionista até do Costa. Ela está como nutricionista nossa lá agora. A Rafa é maravilhosa, né? Então nós temos. Chega lá, eu quero só um nutricionista. Ele vai só para o nutricionista. Eu quero só a massagem. Muitas pessoas só vão para massagem. Pessoas que são pacientes, às vezes, da massagem, eles não são pacientes, às vezes, da terapia. Pessoas que vão lá procurar o nutricionista, às vezes, eles não fazem terapia. E, às vezes, faz tudo. É como se fosse um spa, né? O lugar onde você tem ali um cuidado na saúde integral. Né? Então, assim... E tem um outro profissional que é show de bola. Eu sempre quero levá-la nos lugares onde eu vou para divulgar essa cultura. É a pompoarista. Olha, Carmen, estou aqui uma pausa para falar do pompoar e da Carmen. Né? Então, Carmen é uma profissional pompoarista, ela é sex coach, né? Ela faz essa orientação sobre a questão da sexualidade da mulher. Então, às vezes, a mulher ela sofre demais com a questão do vaginismo, né? A questão da dor na questão do ato sexual, a questão também do escape, né? de urina por conta do rebaixamento de bexiga. E muitas mulheres, às vezes, elas passam por cirurgia por falta desse exercício da região pélvica, né? Essa musculatura da região pélvica. Então, o desenvolvimento do pompoarismo, que é essa atividade física da região pélvica, ela evita muitos tipos de sofrimentos. Que já pensou uma pessoa não conseguir ir na rua porque tem escape? Às vezes tem pessoas que usam até fralda descartável. Isso causa nela um sofrimento emocional também. Então, às vezes, uma área do nosso corpo que a gente cuida, a gente também está cuidando da saúde mental. Né? Se eu estou acima do peso, eu não estou bem. Né? Eu não estou bem, eu estou produzindo doenças. Então, se eu cuido da minha saúde física, se eu cuido da minha alimentação, se eu crio uma educação alimentar, né? Não é dietas loucas, né? Dietas loucas falidas que você emagrece e depois engorda. É uma educação alimentar. Se eu cuido disso, eu também estou cuidando da minha mente. Se eu cuido da minha sexualidade, eu estou cuidando da minha mente também. Então, a gente entende que saúde ela é integral, ela perpassa, né? Se você está com o dedo doendo,
Você está ali agoniado, você não consegue desenvolver, você se irrita, né? Bate um martelo num dedo e fica ali. Você vai conseguir sorrir? Você vai conseguir se divertir? Então, o corpo ele é integral, ele faz, tudo faz parte do nosso corpo, né? Todas as áreas. Até o cabelo que cai, o cabelo que fica branco assim, né? Claro que você não tem problema, mas eu, no caso aqui, eu teria, né? Eu já pinto. Então, tudo isso, ele causa, né, algum tipo de desconforto. A gente nem fala de adoecimento, a gente fala de desconforto. E quando eu não estou bem, não estou confortável, eu não estou 100% saudável. Muito bem, você está ouvindo aí um pouco sobre a ONG Escutamente. A gente vai dar um minutinho para você poder tomar sua água, ir no banheiro, e também para a gente poder compartilhar notícias aqui da nossa região. Eu volto em 1 minuto, fica com a gente. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Estamos de volta aí com o Debate-Papo ABM, e hoje aqui com a Josélia Nascimento, falando a respeito dessa ONG linda que ela tem, que ela administra aqui em Teixeira de Freitas, chamada Escutamente. Josélia, querida, você é psicanalista clínica há 15 anos, né? E você está concluindo o curso de psicologia. Me diz uma coisa, talvez alguém que nos ouça, eu tenho esclarecimento, porque eu também sou psicanalista clínico, mas só para a gente poder colocar aqui para nós, quais são as principais diferenças entre o psicólogo e o psicanalista? Que às vezes as pessoas perguntam, qual dos dois eu devo recorrer? É tudo a mesma coisa? Como é que funciona essa questão? Fala um pouquinho para nós sobre essas duas áreas do conhecimento, para que a gente possa ter uma visão bem clara a respeito disso. Certo. Os dois profissionais cuidam das mesmas necessidades, da saúde mental, da saúde emocional. Existe as teorias, a psicanálise é uma teoria, as pessoas falam que é uma abordagem, é muito mais do que uma abordagem, é uma teoria, né, que ela cuida das pessoas dentro do seu sofrimento e ela trabalha com o inconsciente, é uma forma de cuidar das pessoas, é uma abordagem, é uma maneira de você cuidar da saúde mental. E apesar de não ter um enquadramento acadêmico, que é uma das coisas que a psicologia questiona, ela nasceu de um psiquiatra, né? Então, a vinda da psicanálise para a nossa área do conhecimento vem de Freud, que era um psiquiatra que montou dentro de suas teorias uma abordagem significativa, tanto é que até hoje funciona. Os psicanalistas de fato, né? A gente vê pessoas aí que elas falam que são psicanalistas, mas que não estudam, não. A psicanálise ela nunca não se encerra. Não aplica as suas técnicas. Você precisa estudar, você precisa, para que você seja um psicanalista, você precisa ter um estudo continuado, você precisa atender, você precisa fazer sua supervisão e seu atendimento pessoal. Então, a psicanálise ela é uma teoria que eu sou apaixonada, né? Eu trabalho com a psicanálise há muito tempo. Como psicóloga, eu vou continuar psicanalista, porque dentro do curso de psicologia, a psicanálise é uma abordagem. Então, como você falou, o psicólogo ele pode assumir, ele pode se identificar com várias abordagens. Uma dessas abordagens é a psicanálise. A psicanálise. Então, dentro do curso de psicologia, a gente tem até os estágios específicos, tudo dentro da psicanálise, que eu faço, inclusive, o meu estágio dentro da abordagem da psicanálise. O psicólogo ele pode dizer, não, eu vou seguir a abordagem aí do TCC, né,
junguiana, a terapia de esquemas, ou a psicanálise. Então, a psicanálise entra dentro da psicologia como uma abordagem que o psicólogo pode seguir. O psicanalista, ele não pode... Ele estuda, ele faz um curso livre, alguns ou dentro da psicologia, ou eles fazem uma formação de curso livre continuado, né, inseridos dentro de uma escola de estudo de psicanálise. Ele trabalha com esse estudo, ele faz parte de escolas de grupo de estudos, e só que o psicanalista, ele é psicanalista, ele não é TCC, ele não vai atender como um TCC, ele não vai... O que o psicanalista ele não pode? Ele não pode aplicar testes, né, ferramentas restritas ao psicólogo, tá? Então, assim, a gente atende, a gente trata da saúde mental, mas tem ferramentas que é exclusiva do psicólogo. Tá? Então, o psicólogo, quando ele é um psicólogo psicanalista, ele pode aplicar testes. Tá? O psicanalista de formação, ele não vai aplicar esses testes, que é restrito dentro da área da psicologia. Então, eu faço hoje a psicologia para poder estar atuando dentro dessa área, né? Mas abranger essa área também de testes, tão necessárias hoje, né? Então, é mais isso, mas os dois dão conta. A psicanálise não dá conta de atender crianças autistas, pessoas com TEA. Dá sim. A psicanálise não dá conta, não atende pessoas com luto. Atende sim. Tá? A psicanálise atende e ela dá conta de atender todas as demandas dentro dessa área de saúde mental. Mas ela não é oficial, digamos assim. Ela não pode, por exemplo, emitir um relatório, não tem validade jurídica um relatório emitido por um psicanalista. Ela não pode. O relatório ela não pode aplicar testes restritos ao psicólogo. Nenhum profissional pode aplicar e fazer uso, né, e como lançar mão de ferramenta exclusivo de um outro profissional. Então, a psicanálise é assim, o psicanalista, o curso de psicanálise, né, de formação, é um curso criado desde Freud para ser um curso livre. Então, um médico, ele pode ser um psicanalista, um advogado, ele pode ser um psicanalista, né, um empresário, um pastor, ele pode ser um psicanalista, porque a psicanálise é essa formação um método de estudo do ser humano. E continuado e para sempre. O psicanalista, ele nunca está formado. O psicanalista, ele vai se aperfeiçoando dentro dos atendimentos, dos estudos continuados, né, dessa formação de grupo que é supervisionado, do próprio atendimento. Ele também é atendido, ele faz a sua própria análise. Então, é lindo a psicanálise, né? Então, a psicanálise, ela dá conta da gente cuidar das pessoas dentro do sofrimento que ela não mostra. Aí tem uma diferença, uma coisa bem legal, que outras abordagens se preocupam muito em diminuir o sintoma. Para a psicanálise, o sintoma é muito importante, né? Ele dá uma notícia. Se a pessoa chega, não apresenta, não tem um sintoma, como é que a gente vai saber? É igual um exame, né? Se você vai no médico para que ele possa indicar o que você deve fazer, que tipo de exame, ele te fala dos sintomas. Então, dentro da psicanálise, os sintomas são muito importantes. Então, a gente não se preocupa em diminuir aquele sintoma. A pessoa chegou lá, a pessoa está bebendo muito. A gente não vai canalizar a nossa atenção para que a pessoa pare de beber. Olha, para de beber, bebe água no lugar. Não, a gente vai entender por que ele bebe. O que está levando essa pessoa a estar preenchendo aquele vazio emocional com a bebida? Então a gente a gente vai buscar essa causa, porque se a gente descobre a causa e ele aprende a lidar com isso, aí a gente não precisa combater o sintoma, ele desaparece sozinho, né? Então, assim, a psicanálise, ela é uma terapia mais demorada, e às vezes as pessoas não têm tanta paciência, né, porque eles querem um resultado ali do sintoma imediato. E a psicanálise, ela não tem esse papel de estar determinando o tempo para a cura. É tanto que a gente nem dá alta. O paciente, ele próprio se dá alta a partir do momento que ele entende que ele já dá conta de elaborar as suas questões sozinho, né? Então, assim,
enquanto psicóloga, eu vou continuar psicanalista. Muito bom. Tá? Por ser apaixonada pela psicanálise e pela essa teoria linda que é a psicanálise centenária, né? Entrar na questão emocional do ser humano deve ser uma aventura poderosa, né? Eu sei que você já deve ter vivido durante todos esses anos alguns momentos difíceis, outros pitorescos, e assim, sem, é óbvio, citar o que, quem, quando, mas assim, alguma situação que marcou sua vida dentro da psicanálise, no atendimento psicanalítico, que você possa compartilhar com a gente aqui. Olha, a gente não fala né, não fala de casos, mas teve uma situação na escola que me marcou. Foi simples, mas ela me marcou. Teve uma certa feita, eu enquanto de plantão, porque a escola funciona como plantão, tá? Você está lá de plantão, a criança apresentou alguma necessidade, algum sintoma, e você acolhe para regular, para que ela possa retomar suas atividades. Eu estava de plantão uma época e teve uma pessoa, um aluno, que ele veio até a mim, ele é muito pequititinho, e ele veio até a mim, e as lágrimas dele, ela descia como se fosse uma cascatinha, qual o desenho animado, a lágrima descendo. E aí eu fui perguntar por que ele estava chorando. E aí ele falou assim, por conta da minha avó. E aí eu falei, sua avó? E na minha mente, pode ter perdido. Eu falei, essa criança perdeu a avó. E aí, ele me contando depois, ele estava chorando por ele não ter uma avó. Ele estava chorando pela falta de uma avó. Porque na concepção dele, na vivência dele, a avó era aquela que impedia os pais de baterem excessivamente. Então, era uma criança que ela submetida a uma situação de violência, ele tinha que confessar coisas que ele não fazia. E a irmãzinha dele tinha uma avó que os pais não batiam nela porque a avó estava sempre ali, protegendo, dando presente. E ele não tinha aquela pessoa que livrasse ele daquela situação de sofrimento. Isso me marcou. E naquele momento a gente precisava colocar esse objeto ali, essa avó, né, para que suprisse aquela falta que aquela criança estava tendo. E a gente conseguiu conduzir, ele próprio identificou alguém que representasse essa avó, essa função, e ele convidou essa pessoa, né, através de uma cartinha, para que se tornasse a avó dele. Em outras palavras, a protetora, né? E você viu que o problema dele, ele próprio conseguiu a solução, porque ele já tinha uma avó ideal, ele já tinha aquela figura em uma outra pessoa representada, e a gente só conduziu ali o processo, mas aquelas lágrimas me marcou e me fortaleceu para que entender que o espaço de escuta dentro da escola, ele é um espaço que serve também como um espaço de denúncia, ele serve como um espaço de minimização das dores. A gente não pode resolver os problemas das pessoas, mas a gente pode escutar de uma maneira sensível, de uma maneira profissional, sem julgamento, porque a própria pessoa já tem ali, já busca uma solução para aquilo que ela está passando. O terapeuta, o psicólogo, o psicanalista não é para dar conselho para ninguém, não é para intervir na vida de ninguém, mas é para que ele possa escutar a pessoa, para que a pessoa sozinha ela possa buscar ali os arranjos e dar conta das questões da sua vida. A gente não está dando conselho. Aí tem maridos que não quer que a mulher procure o psicólogo. Ela vai procurar. Depois que ela procurou o psicólogo, ela me largou? Não. Ela se fortaleceu para fazer aquilo que ela queria, para sair de uma situação que ela não estava mais suportando, que estava causando um adoecimento. A terapia, ela não vai atrapalhar uma situação, ela vai fortalecer. Né? Se tiver alguém fazendo terapia, direcionando, aconselhando, essa pessoa precisa de terapia, que ela está fazendo uma contratransferência dos problemas dela para que o outro possa vir e resolver. Então, por isso que o terapeuta precisa fazer terapia o tempo inteiro, para não estar colocando a vida dele para que o outro possa estar dessa forma, resolvendo. Colocando a vida do outro em risco. Inclusive. Porque aquilo que é um ajuste para a minha vida pode não ser para a sua. Né? Então, assim, às vezes eu tenho um ajuste para a minha vida que seria confortável para mim, mas se for para a sua vida, não vai ser tanto confortável. Então, o terapeuta ali, ele não existe ali.
Tá? O que existe ali é o paciente, são as questões do paciente, e eu tenho uma técnica, eu sou a profissional que eu preciso ser técnica para que aquela questão do paciente ela seja só dele ali. Tá? Muito bem. Josélia, vamos caminhar para o final do nosso programa, e aí você vai fazer o seguinte, você vai falar o endereço, o telefone e aquilo que você achar que é conveniente, dar suas palavras finais para aqueles que estão nos assistindo. Você que está conectado aí, de repente você pensa assim, a gente precisa de fato de um atendimento dessa natureza. Como é que eu faço para alcançar a escuta-mente? Antes de finalizar dizendo isso, às vezes as pessoas perguntam assim, como que eu vou saber se eu preciso de atendimento? Como que eu faço esse exame? Eu vou contar uma experiência rápida minha. Submetida a uma situação a um espaço, eu estava ouvindo, eu estou na minha casa, no ambiente, e tem uma música que nesse carnaval, ela tocou o tempo inteiro, sem eu querer, sem eu buscar. Essa música ela entrou na minha mente. Por quê? Eu não tinha como. Eu usava o fone o tempo inteiro, ou ela estava ali tocando. Todo lugar que eu ia, tocava essa música. Então, falando sobre saúde mental, essa música hoje de manhã ela estava na minha mente. E eu não busquei isso. Porque de tanto ouvir, ela começou a ficar automática na minha mente. Para que ela possa sair da minha mente, eu preciso alguma técnica, eu preciso substituir por uma outra coisa. A questão da saúde mental é o seguinte, a pessoa fala, eu estou estressado, eu estou então com algum transtorno mental, eu estou doente. O estresse, ele é bom e ele faz parte da vida. Você se submeter a uma situação constrangedora, uma situação chata, de angústia, de perda, e você não ficar estressado, você ficar zen, você está com problema. Então, o estresse, ele vem a partir de uma situação que te desconforta, de uma mudança de emprego, perdas. Então, o ser humano ele precisa realmente sentir esse estresse. Só que aquilo ali, com o tempo, é temporário. Aquilo, aos poucos, vai sendo substituído por outras coisas e aquela dor, ela vai saindo, ela vai modificando. Quando que isso se torna um problema? Igual a música que eu falei. Quando você não consegue tirar aquilo da sua mente, quando ele está impregnado, quando alguém te fez algo ruim e você fala, olha, quando eu chegar no meu trabalho, aquilo ali vai acontecer de novo. Quando eu chegar, e aquilo vai vindo na sua mente e vai te incapacitando de viver as suas questões, de resolver os seus problemas, de lidar com o seu dia a dia. Né? Quando a gente passa por uma situação de estresse no trânsito, beleza, mas quando você chega no seu trabalho e você se envolve com o seu trabalho, aquilo ali não fica na sua mente. Quando que isso é um adoecimento? Quando você fala, olha, aquela pessoa me perseguiu, olha, e todo mundo que você vê, você acha que está te perseguindo. Aquela situação vai para a sua noite, não consegue sair da sua cabeça, aí você já fica com medo de sair na rua, você não mais dirige, você acha que todo mundo está te perseguindo, aquilo vai te impossibilitando de dirigir novamente. Então, merece um cuidado quando aquilo está na sua mente de forma que você não consegue mais tirar, você não gerencia. Aparece direto. Aí eu tô com aquele pensamento, minha mãe fala que ela pensa na chuva, antes da chuva, durante a chuva e depois da chuva. Isso já é um adoecimento. Porque aquilo está incapacitando ela de sair na rua, de lidar com a situação dela, de viver uma vida mais tranquila, tá certo? Então, assim, se você está passando por algum tipo de situação que a sua mente, ela está só repetindo aquilo e você não consegue dar conta disso sozinha, então você procura a escuta-mente. A gente vai escutar a sua mente, a gente vai fazer um exame clínico, né, psicológico, a gente vai detectar se você precisa de algum tipo de tratamento e vai te direcionar, porque nós temos profissionais capacitados e habilitados para isso. Telefone, tá
vai ficar aqui embaixo. Entra no nosso Instagram, segue a gente já nas nossas redes sociais, que a gente precisa de seguidores na nossa rede social. Lá no nosso Instagram, ONG Escutamente TXF, já tem lá o link, que quando você clica naquele link, já te dá lá direcionado para o agendamento. Você vai falar com a Merinha, com a Vera, que vão te atender, vai mostrar a agenda de todos os profissionais e vai conseguir um horário adequado para você. Se você trabalha 8, a ONG abre 7. Se você só tem um horário de almoço, a ONG não fecha no horário de almoço. E se você sai 5 horas, é 6, então a ONG te atende aí até umas 6, umas 18h20, 18h30. Então não tem desculpa, a ONG funciona de 7 da manhã às 6, às 18h20, todos os dias, com exceção do sábado e domingo, que a gente também precisa descansar, né? A rede social está aqui embaixo, ó. É só ler aqui que você vai ver a rede social. Quer ser voluntário? Procura a gente também. A gente precisa de você lá na ONG como voluntário. Aquilo que você faz pode ajudar outra pessoa. Josélia, eu só sei fazer um crochê. Não importa. Você é útil naquilo que você faz e Deus te usa naquilo que Ele te deu como habilidade. Então, nos procura como ser um voluntário da ONG Escutamente. Você vai servir as pessoas e lá também você vai ser acolhido e servido pelas pessoas que já trabalham lá, tá bom? Vai fazer uma visita e Deus vai mover o seu coração nesse sentido. Lá é lindo, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Tá bom. Olha, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter estado conosco. Semana que vem nós vamos ter mais um programa e olha, nós estamos pensando em diminuir o tempo de programa e aumentar a quantidade. Mas a gente te avisa na hora certa, tá bom? Fica com Deus, muita paz em nome do Senhor Jesus. Tchau.